sentido polissêmico. O que é isso, irmão? Com vários sentidos, né, vários significados, e é bom lembrar que em nenhum momento ele pode ser intercambiável, né, mas não são usados unicamente como sinônimo, porque quem defende que o homem só tenha uma parte imaterial, que seria aqui espírito, seria sinônimo de alma, só esse sinônimo pode sair por algum outro tipo de comparação, mas a Bíblia não coloca como sinônimo, não. E esse texto que o senhor leu aí de Mateus 10, 28, temei aquele não que pode matar o corpo, mas que pode fazer a alma perecer, é importante que se entenda que o que o autor bíblico está falando é da constituição material e imaterial do ser humano que está aí representado. Quer dizer, o corpo físico, ele pode, o homem pode, a perseguição, por exemplo, a perseguição pode até levar o indivíduo a sofrer ameaças de morte, mas Jesus deixa claro e diz assim, olha, não se preocupe com isso não, porque isso aqui é temporal. Se preocupe com algo que é muito mais importante e transcende o mundo material, que é a eternidade, aí representada pela alma que pode perecer no inferno. Ou seja, a parte imaterial ela não perece, como o corpo físico. O corpo físico deixará de perecer no arrebatamento da igreja, e para aqueles que ressuscitarão para o juízo eterno, o juízo do grande trono branco, receberão também um corpo que não perecerá no inferno, porque o sofrimento tem que ser dentro das 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Sim, senhor pastor, e só para contribuir e ajudar o professor, como já foi mencionado aqui pelo evangelista Alessandro, pelo senhor e pelo irmão Givanildo Hermano, pegar o livro do pastor Eurico Bergt, o livro da lição que está muito bom. Por que estou fazendo isso? Porque esses versículos, principalmente Mateus capítulo 10, versículo 28, é muito utilizado por uma organização heterodoxa, né? E diz que a palavra perecer é decapitar. Ali não fala de decapitação, ali fala de perecimento mesmo, né? E não é de destruição nem de aniquilamento. Só quem pode colocar uma pessoa no inferno é Deus. Então ali não faz referência à sepultura em hipótese alguma. Faz referência a castigo, que o senhor já vem comentando. Isso é um assunto que a gente vai tratar mais especificamente para frente, né? Quando for falar sobre a alma, vamos falar sobre a psicopaniquia, sobre o sono da alma, sobre o aniquilacionismo. São todos assuntos que nós teremos de enfrentar, vamos assim dizer, para dar respostas apologéticas no momento que a gente estiver discutindo esse assunto. Vamos para a próxima tela. E aí, irmão Givanildo, a distinção entre alma e espírito. Muito bem. No livro de Teologia Sistemática, né, de Eurico Bergstein, já foi falado aqui sobre ele, ele faz um comentário de Isaías 26:9, né? Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Então esse texto de Isaías, capítulo 26, versículo 9, tanto vai falar do espírito, como vai falar também da alma e espírito, né? E aí o pastor Eurico Bergstein vai dizer que a alma é a parte que orienta a vida do corpo e estabelece o contato com o mundo em redor, enquanto o espírito é a parte do homem que lhe oferece a possibilidade de relacionamento com Deus. Ou seja, como já dissemos, a alma é a sede das emoções, né? É o homem interior. Davi diz assim, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? E o espírito, digamos que essa substância imaterial também, e espiritual, essas duas substâncias, alma e espírito, estão juntas, são inseparáveis. Nós só conseguimos separar alma e espírito quando vamos estudar função da alma e do espírito, que a gente separa teologicamente, né? Mas elas são juntas, são inseparáveis. É bom lembrar isso. Quando o homem morre, ocorre essa separação de alma e espírito que sai do corpo, e alma e espírito vão juntos para o mesmo lugar, não é assim? É bom nós lembrarmos isso também, que essas substâncias imateriais e espirituais são inseparáveis, e mesmo na ocasião da morte ela sai do corpo, mas se for salvo, vai alma e espírito para o paraíso, se for condenado, vai alma e espírito para o Sheol ou Hades, né? Então, esse texto aí de Isaías capítulo 26, versículo 9, é outro texto bíblico também que faz essa distinção tanto da alma quanto do espírito. Então o homem, ele é esse ser privilegiado por ter essa substância imaterial espiritual chamada de espírito. Os animais possuem alma, mas é uma alma como fôlego de vida,
que quando o animal morre, morre também a sua alma, diferente da alma humana, que ela é imortal, a alma do homem ela não morre, e o homem tem essa substância espiritual, né, e material também chamada de espírito, que é o que vai ligá-lo a Deus, unir a Deus, fazer com que o homem possa conhecer, amar, temer e servir a Deus. Pastor Nando Jacques, se o senhor me permite, fazendo ainda uma complementação ao que foi dito aqui sobre essa divisão de alma e espírito, há uma confusão muito grande em relação à questão dos animais. Eu sei que nós estamos tratando de antropologia, mas como são assuntos que se intercambiam, né? O animal, ele tem a alma, porque a alma é a sede das emoções. Sim. O animal sente saudade, o animal sente alegria, sente tristeza. É verdade. Não é? Mas o animal, ele não tem o espírito, que é a parte espiritual. Os anjos, por exemplo, têm as duas coisas. Tem a alma, a parte do sentimento. A Bíblia diz que eles se alegram quando um pecador se arrepende. Então, os anjos têm um sentimento de alegria, de tristeza. Então, isso é a parte da alma, né? Do psique, do espírito, do anjo. E ele tem a parte espiritual porque ele vive num ambiente espiritual. Ele está em contato com Deus e etc. Agora, quando a gente vem para o homem supera os animais e os anjos. Por isso que o homem é a coroa da criação. Porque o animal só tem uma constituição, que é há duas constituições, quer dizer, corpo e alma. O anjo tem duas, alma e espírito. Aí o homem tem corpo, alma e espírito. Então ele supera essas duas criações de Deus. Enquanto uma tem alma e corpo, a outra tem espírito e alma. O homem tem alma, corpo e espírito. E eu diria mais, professor, que esse texto, ele é um texto que prova a tricotomia. Sim. Porque aqui fala da alma, fala do espírito, mas ele sentiu isso no corpo. No corpo. Então esse texto de Isaías é profundo e eu acredito que complementa. Agora é importante também deixar claro para os irmãos, né? Porque hoje eu andando aí pela internet vi que existe até uma determinado local em nosso país que já estão fazendo culto para os pets. Meu Deus. Os pets, só entra pet de porte médio, que os pets vão para adorar a Deus, né? E aí é uma coisa que a gente precisa delimitar bem, né? Como o senhor bem colocou aqui, né? Não existe céu para pet, não existe céu para pet, até porque a existência do animal é uma existência temporal e finita. Sim. Né? Temporal e finita, não existe céu para pet, não existe comunhão de pet com Deus, porque essa comunhão se dá justamente no âmbito do espírito, como o senhor bem colocou, para que depois, né, alguma pessoa diz assim, olha aí, aí pega o termo lá de almas que estavam debaixo do trono de Deus, então se o cachorro tem alma, se os animais têm alma, aí pensa que é nessa acepção da palavra. Na acepção, né, de sentimentos. Isso. Né? Emoções. Pensa que é nessa acepção de palavra, e é preciso que a gente deixe claro, cada coisa tem o seu lugar. Por exemplo, o próprio Jesus, quando estava falando sobre a doutrina da provisão de Deus para os discípulos, e Jesus pontuou os passarinhos como aqueles que Deus cuida, né? Como uma representação de todos os animais. Aí Jesus diz assim, vocês não sabem que vocês valem mais do que eles? Ou seja, há um princípio que Deus estabeleceu, como o senhor bem colocou, o homem é a coroa da criação, no sentido de força e poder, ele foi criado menor que os anjos, são seres imateriais, mas no sentido pleno, como o senhor bem colocou, o homem tem a parte material, que é formada pelo corpo, e a parte imaterial, que é formada pela alma e espírito. E lembrando, tomando aqui, emprestado aqui com o que o irmão Givanildo colocou, essa divisão ela é feita, e sobretudo em nossa lição, com um efeito didático, justamente para que possamos compreender a dimensão de cada um, como isso está revelado nas Escrituras. Você não vai encontrar isso em livro de psicologia, você não vai encontrar isso em livro de antropologia, você não vai encontrar isso num livro de biologia, não. Isso porque estamos tratando de antropologia bíblica e estamos estudando, como sempre estudamos esta disciplina, separando corpo, alma e espírito, à luz das Escrituras, com uma forma didática, pedagógica, para que possamos compreender o que a Bíblia revela sobre cada
parte do ser humano. Não que quando o indivíduo faleça, o corpo se desfaz, a alma vai para um lugar e o espírito vai para outro, não, porque como já foi dito pelo irmão Givanildo, eles se constituem, eles estão entrelaçados e são inseparáveis. Eu queria pedir permissão ao senhor para que a gente usasse uma simples caneta para ilustrar isso, que todo professor pode levar para a escola, né? Então façamos de conta que aqui, eu vou pedir para dar um zoom aqui, né? Façamos de conta que aqui está o nosso corpo e aqui está a nossa alma, vamos dizer assim. E dentro desse tubinho aqui está uma tinta. Então, aqui está a parte material, que nós não conseguimos ver, está a tinta dentro desse tubinho, que seria o espírito. Aqui estaria a alma e aqui estaria o quê? O corpo físico, né? Ou seja, são formas simples de nós ilustrarmos ao nosso aluno que essa substância imaterial espiritual, alma e espírito, são juntos e separados, a gente não vê, mas está dentro do corpo, que é a parte visível. Vamos para um rápido intervalo, logo mais comentaremos o terceiro tópico de nossa lição. Não saia daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 1, que tem como título O Homem, Corpo, Alma e Espírito. No intervalo, no bloco anterior, nós comentamos sobre o segundo tópico de nossa lição, a distinção entre alma e espírito. E agora nós vamos avançar para o terceiro tópico de nossa lição. Eu queria pedir a próxima tela, por favor. Vamos avançar agora para a interação das três dimensões: corpo, afetos e somatização. Subtópico 2, equilíbrio e saúde. Vamos para a próxima tela, por favor. Então, na próxima tela, evangelista, nós temos a interação das três dimensões. Eu queria que o senhor pudesse comentar. Pois não, pastor. Eu acredito que a gente pode tomar aqui como partida, antes de fazer uma leitura do texto aqui, essa interação, pastor, entre essas três constituições do ser humano, a pessoa de Jesus. Porque a gente vai ver essa lição estampada na pessoa de Cristo, a tricotomia muito presente. E como fala de interação, está falando entre o corpo, a alma e o espírito, um interligado com o outro, não é? Então, eu poderia falar, por exemplo, sobre a pessoa de Cristo. João 1,14, o texto diz que o verbo se fez carne. Esse se fazer carne aqui é ter um corpo, é a soma, não é? É a expressão soma que aparece no texto grego e a expressão basar que aparece no hebraico, não é? Ele teve um corpo. A gente pode olhar, por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 2, ele tendo ali fome. Se ele tinha fome é porque ele tinha algo material, algo físico. João 19, 28, ele teve sede. Se ele teve sede, ele tinha um corpo. E aqui já combate os gnósticos. Isso vai ser falado depois em outras lições, né? Que negavam que Jesus tinha um corpo físico. Tanto é que quando ele ressuscita, depois do terceiro dia, ele chama os discípulos e diz: vem cá, toca aqui na minha mão, toca do meu lado e vê que sou eu mesmo, porque um espírito não tem carne e osso como eu tenho, né? Não era uma visão, ele tinha um corpo realmente. Ele cansou João 4, verso 6. Então isso é o corpo. O corpo fala das necessidades físicas, não é? Daquilo que nós temos como que palpável. E quando nós olhamos um pouquinho mais para frente, como é a interação entre essas dimensões, olhando para a questão da psique, não é? Que é a alma, não é? Como é que nós podemos ver isso? Mateus 26 e 38, Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Foi aquilo que nós falamos, pastor, no bloco anterior, quando falamos de alma, como sendo a sede das emoções. E eu queria, com a sua permissão, até voltar um pouquinho. A sua fala foi fantástica, porque fechou qualquer possibilidade de confusão. Mas quando eu mencionei o animal como tendo essa alma, é esses sentimentos, não é? Qualquer pessoa que tem um pet, como o senhor falou, quando ele passa dias fora de casa e volta, o animal começa ali se alegrar, porque ele tem sentimentos. Então, a alma, quando eu falei o pet, foi no sentido desse sentir, não é? Não tem nada a ver com a questão soteriológica, porque a questão soteriológica está mais ligada à questão espiritual que o animal não tem. Bom, mas Jesus, João 12, 27, diz que ele sentiu angústia. Diz assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora.
Então veja que Jesus tinha esse sentimento. Havia uma conexão, uma interação entre o corpo de Jesus e o sentimento de Jesus. E por fim, pastor, nós poderíamos citar ainda Lucas 10, 21, que diz que a sua alma exultou. Mas para terminar, seu espírito. Será que havia essa dimensão de interação entre o espírito e a alma e o corpo de Jesus? Sim. A gente vai ver, por exemplo, Lucas 23 e 46, dizendo Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não está falando mais de alma, de sentimentos, ele está falando da parte espiritual. Nós temos ainda Lucas 4, verso 1, que diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo, mas que leva ele ao deserto, e quando leva ao deserto, leva ele em sua completude, corpo, alma e espírito. Então aí sim, pastor, falando sobre esse equilíbrio e saúde, o texto diz aqui: da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo, são naturais ou não. E termina dizendo: um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Concluo dizendo: existe uma entrelação tão forte entre essas três partes que, se a parte material, a saber, o espírito e a alma, não estiver bem, a parte física, que é o corpo, não estará bem. Verdade. Por isso que existem doenças que os psicólogos chamam de psicossomáticas. Psico, porque vem do psirre, da mente. E soma, psicossomático, soma, do corpo. O corpo sofre porque a alma não está bem, porque o espírito não está bem. O salmista Davi disse que, o salmista Davi, no Salmo 51, que enquanto ele não tinha confessado seus pecados, seus ossos doíam e ardiam dentro dele. Significa dizer o quê? Que no seu corpo ele sentiu o resultado do que estava acontecendo no âmbito emocional / espiritual, a saber, alma e espírito. Da mesma forma, quando o corpo ele não está bem, o espírito e a alma sofrem. Por exemplo, as pessoas que utilizam seu corpo para práticas pecaminosas, utilizando-se de drogas, entorpecentes, pessoas que não estão vivendo conforme os parâmetros das Sagradas Escrituras, a sua alma e seu espírito, pastor, sofrerá detrimento espiritual e eterno. Sim. Então essa interação de dimensões é algo tão interessante, pastor, que é o que constitui a pessoa. E aqui eu finalizo essa minha fala. Quando alguém diz assim, vamos falar sobre a pessoalidade / personalidade da pessoa. Está falando de pessoalidade ou personalidade por essa interação que existe, corpo, alma e espírito. E que vale destacar que o pecado está nas três dimensões. Exatamente. Tem gente que não é um pecado ali. O pecado está na alma, toda alma que pecar essa morrerá, e não afeta o espírito de um corpo. Não, é um ser completo. Exato. Então atinge todas as dimensões. E aí, pastor, desculpe interpelar o senhor, como o senhor falou, aí me veio esse flash, se o senhor me permite. Essa sua fala é tão boa porque nos faz lembrar da escatologia. A gente falou que vamos falar de escatologia. Lá no futuro, por que é que o corpo tem que ser ressuscitado? Para que a pessoa na integridade esteja pronta. O corpo que sofreu por conta do pecado é ressuscitado e transformado, e o espírito e a alma é acoplado, por assim dizer, pastor, a esse corpo que foi transformado. Permita-me. O homem que pecou tricotomicamente Exatamente. será julgado e condenado tricotomicamente. E o homem que recebeu o perdão de Cristo, tricotomicamente creu em Cristo e o recebeu como Salvador, será galardoado e recompensado tricotomicamente. A diferença é que esse corpo será revestido, né, de imortalidade, sim, de incorruptibilidade e de glória no caso do crente. Exatamente. Quer dizer, o corpo material atingirá a mesma dimensão que a parte imaterial possui. Exato. Imortalidade. E é bom lembrar que há uma compreensão errônea, pastor, de que o espírito de todos os homens voltam para Deus. E, por exemplo, tem pessoas que pensam assim, a alma é que vai para o inferno e o espírito não vai. Mas é bom lembrar, os salvos vão tricotomicamente gozar dos benefícios da salvação. Isso. E os ímpios vão sofrer tricotomicamente as consequências do seu pecado. Exato. Porque, só relembrando aquilo que nós comentamos, o texto de Salomão, lá de Eclesiastes, Salomão está falando sobre a brevidade da vida, isso, de buscar sentido da vida na vida material, e ele acaba concluindo que não tem como você buscar o sentido da vida na vida,
porque o sentido da vida transcende a própria vida. E aí ele conclui dizendo, né, que de tudo que se tem ouvido, em suma é temer a Deus, guardar os seus mandamentos é dever do todo homem. Então, quando ele diz que a carne volta ao pó que o era e o espírito volta a Deus que o deu, ele não está em nenhum momento intencionalmente fazendo uma elaboração teológica da doutrina da constituição humana. Exato. Ele está falando justamente da parte material e da parte imaterial, sem entrar nos pormenores da elaboração teológica que será realizada pelo apóstolo Paulo e diversos outros textos aí dos evangelistas que já foram citados, mas de maneira mais objetiva e pontual, o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses e o escritor aos Hebreus também. Fazendo essa mesma pontuação. Vamos para a próxima tela. Próxima tela, nós temos aí, irmão Jonas, a interação das três dimensões. Um problema espiritual, como afastamento de Deus, pode gerar tristeza na alma e até enfermidade no corpo. Perfeito. Um problema emocional, como ressentimento, pode endurecer o coração e enfraquecer a fé, além de adoecer fisicamente. E um problema físico, como doença, pode abalar a alma, emoções e enfraquecer a vida espiritual, se não houver sustentação em Deus. Então, pelo que está disposto aí, a gente percebe que não tem como se isolar. Um problema, seja na ordem espiritual, seja na ordem emocional, seja na ordem física, porque eles estão interagindo, como o próprio termo fala, da interação das três dimensões. Claro, e essa interligação é tão forte que um texto bíblico que reflete isso, antes de tocar aqui nessa questão do quadro, está em Lucas no capítulo 22, que isso foi dito durante muito tempo como se fosse algo atípico, que é anormal na humanidade. Mas não, é Lucas capítulo 22 e o versículo de número 44, diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Ou seja, este evento aqui não aconteceu somente com Jesus. Nós temos outros eventos relatados na história, inclusive com um rei da França, que intensa agonia que ele estava em cima do leito, se percebeu que ele deixou de suar e saía agora, na verdade, pelos poros, sangue. Quando isso acontece é porque a alma está em extremo sentimento e o corpo é que sente. Quer dizer, isso é uma prova viva de que essa interligação é tão íntima, por isso que muitas vezes, quando falta conhecimento bíblico, se confundem as coisas, né? É tão íntima que não dá para separar. Aí, voltando aqui para o quadro, pastor, para atender a sua pergunta, só que esse quadro aqui está trabalhando na questão dos problemas, né? Que são problemas espirituais, problemas emocionais e problemas físicos nessas três dimensões. Hoje a gente tem no problema físico, de cima para baixo, né? Ou melhor, de baixo para cima. Os problemas físicos, uma doença pode abalar as emoções, com certeza. E é bom, a gente pode até expandir, que não é somente uma questão de doença. Uma pessoa que não cuida bem da sua saúde, falta de sono, excesso de açúcar, isso vai trazer problemas sim, principalmente nas suas emoções, inclusive no humor. Que quando essa pessoa não é bem trabalhada, em termos de a sua mente bem trabalhada, isso vai causar desequilíbrio. Da questão física. Nós temos também uma questão de problema emocional, por exemplo, ressentimento, falta de perdão. O autor falou muito dessa questão de pecados aqui, né? Pecados inconfessados, ele trabalha esse aspecto. A superintendência, além de trabalhar a questão do aspecto do pecado, mas também da falta de perdão, o ressentimento, isso corrói os ossos, isso mata a pessoa por dentro, são problemas psicossomáticos, como já foi mencionado aqui pelo evangelista. E por último, os problemas emocionais, como afastamento de Deus, pode gerar tristeza na alma e até enfermidade. Aí eu posso ir também por uma vertente, pessoas que conheceram o Evangelho, se afastam da comunhão com Deus, vão viver uma vida desregrada, pastor, afastada de Deus, isso vai abalar a alma dessa pessoa. Quantos ressentimentos a gente não encontra, principalmente em leitos de hospitais? Quando se vai se visitar doente, está lá a pessoa reclamando do tempo que perdeu, porque poderia estar na igreja. Então, para evitar isso, fica um conselho até para aqueles que estão nos assistindo agora. Está afastado de Jesus, volta para Cristo que tu vai ter saúde. Saúde, e a melhor saúde é a saúde da alma, que vai refletir com certeza no corpo dessa pessoa. E esse assunto é claro que será retomado, né? Porque teremos outras lições que trabalharão a questão da alma, do espírito e do corpo.
Mas isso, irmão Givanildo, isso é um assunto muito sério, né? Exato. Porque, às vezes, as pessoas, principalmente essa questão que o irmão Jonas colocou aqui, questão do ressentimento, da tristeza, da falta de perdão. A mágoa, a ira, né, que são obras infrutuosas da carne. Vai refletir. Aí vai a ira que evolui para o ressentimento, depois evolui para o rancor, e depois evolui para a amargura, e da amargura vem a questão da vingança. Quando não se vinga, a pessoa acaba introjetando tudo isso, implodindo todos esses sentimentos, aí entra em depressão, entra em doenças, como já foi falado aqui, psicossomáticas, começa aí doenças psicossomáticas, problema de pressão arterial, problema de artrite, artrose, problema de gastrite. Aí todas as ites por aí começam a se desencadear por uma questão de que poderia ser resolvida se houvesse, se apoderasse da chave maravilhosa que Deus deu para a saúde da alma, que é o perdão. Exato. É por essa razão, pastor, que o texto áureo da lição, né, que está em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz, todo o vosso, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Paulo está dizendo assim, olha, não adianta nós buscarmos uma santificação somente física e externa, mas deve abranger as 3 dimensões do homem, né? Corpo, alma, espírito, alma e corpo. Para quê? Para que o homem possa ter saúde física e saúde espiritual. E é bom nós lembrarmos isso, que esses ressentimentos, ira, mágoa, ódio, inveja, vai refletir no corpo e trazer as sequelas. Mas quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, que vem habitar em nós, veio produzir o fruto do Espírito, né, assim, com aquelas 9 virtudes, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, para que nós tenhamos saúde espiritual e física também. Eu achei interessante o primeiro subtópico do tópico 3, que o pastor Silas, ele citou que alguns versículos de Provérbios, né? Por exemplo, ele citou aqui, Provérbios 15:13, o coração alegre aformoseia o rosto, ou seja, você tem um coração alegre, o seu aspecto do seu rosto é outra coisa. E como é que eu posso me alegrar? É que eu posso me alegrar. E Paulo diz em Filipenses que o Senhor é a nossa alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Até o salmista do Salmo 122, quando convidavam ele para ir para a igreja, ele dizia assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí a gente pergunta, aí tem gente que diz assim, eu não vou não, porque na igreja tem um bocado de pessoas falsas, tem gente que não sei o que, mas lá. Será que na época de Davi não tinha não? Será que na época de Davi não tinha gente falsa? Será que na época de Davi não tinha pessoas problemáticas no templo? Tinha. Com certeza. Mas ele diz assim, ó, independentemente das pessoas, eu estou indo para a casa do meu Deus. Estou indo para a casa do meu Deus. A minha alegria, independentemente das pessoas. O que as pessoas, como elas reagem, é responsabilidade das pessoas. Como eu reajo é responsabilidade minha diante daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E aí, com isso, eu vou me alegrar e estar na igreja, chegar na igreja sorridente, chegar na igreja cantando, feliz. Não tem coisa maravilhosa, principalmente quando a gente começa a lembrar quem éramos, quem somos e para onde vamos. Isso já é suficiente para a gente ter uma vida de eterna gratidão. Aí ele cita outro texto, Provérbios 14:30. O coração com saúde é vida da carne. Isso tanto do ponto de vista do coração físico, como vamos dizer assim, da alma, né? Que é um termo, que é uma polissemia também, um termo aqui usado também para a alma. Ele diz assim, Provérbios 17:22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, não tem coisa melhor do que você viver uma vida alegre, viver uma vida sorrindo, feliz, na casa do Senhor. A saúde mental e espiritual dependerá da minha decisão de como eu quero enxergar a vida. Eu quero enxergar a vida só por aquelas coisas que eu deixei de conquistar,
Vou enxergar a vida só por aquelas coisas, pelas decepções que eu tive, ou eu vou enxergar a vida por aquilo que Deus tem me oferecido, e o que Deus tem me prometido, e o que Deus tem feito na minha vida? É uma decisão. O problema não é o mundo. O mundo pode estar de cabeça para baixo. Mas quando nós estamos em Cristo, quando temos que a fonte da nossa alegria é o próprio Cristo, nada, pode estourar tempestade, guerra ao nosso redor, mas em Cristo, já dizia um certo poeta, em Cristo nós temos gozo e paz. Pode estourar o que for no mundo, mas se estamos em Cristo, nós temos gozo e paz. Há um outro detalhe aqui que eu quero chamar a atenção. Eu achei maravilhoso o que o autor da lição colocou. Isso, claro, durante todo o trimestre vai ser debatido, vai ser comentado. No subtópico 2, que ele fala sobre equilíbrio e saúde, ele diz o seguinte: da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produzem angústia ao ser humano. Provérbios 18, 7, 21 e 21, 23. Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Tiago 3 e 6. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Colossenses 3, 5 a 9, Efésios 4, 25 a 32 e 6, 18. Aí aqui, nesse contexto, ele coloca aqui, eu acho que essa parte aqui é muito importante, ele diz assim: quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem. No máximo, aliviam os sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Colossenses 3:8, Efésios 4:31, Tiago 4, 6 a 10, Segundas Crônicas 7:14, Isaías 53, 4 e 5. Evangelista Alessandro, essa parte aqui que o autor colocou, eu acho é uma parte que deve... Isso aqui é um parágrafo, acredito que obrigatório. Isso seria uma aplicação prática da lição, né, pastor? Para a gente não ficar só na teoria, não só explicar o que é dicotomia e tricotomia, mas na prática, para que serve essa lição? O que é que eu posso levar como lição prática? Então, a saúde física, emocional e espiritual. Certo. Então, veja, observe. Aqui ele traz aqui rapidamente, nosso tempo já está indo embora. Por exemplo, quanto à busca por medicamento como solução para todo tipo de problema emocional. Hoje, qualquer coisa aí, tem gente que pensa, estou com depressão. Às vezes não é depressão, às vezes é uma tristeza normal. Todo ser humano sente tristeza. Aí a pessoa diz, eu já estou deprimido. Aí quando, principalmente o brasileiro gosta de se autodiagnosticar e se automedicar. Aí daqui a pouco, aí entra num site lá, aí diz assim, veja se você está com depressão. Aí responda esse questionário. Aí você vai. Aí daqui a pouco diz, você está com uma depressão profunda. Ai, meu Deus, eu estou com uma depressão profunda. Deixa eu ver se eu tenho alguma doença psicossomática. Aí vai para aquele questionáriozinho de internet. Aí daqui a pouco acaba estar deprimido porque descobriu que estava deprimido, não porque estava deprimido. E aí começa a se automedicar. Aí fulano de tal, ó, tu tem uma tarja preta aí, porque eu tô com a cabeça assim, para pelo menos relaxar. Aí toma a tarja preta, sem ter ido para o médico, não sabe nem se está doente, porque se autodiagnosticou pela internet, tomou um comprimido que não é para o caso dele, e às vezes acaba complicando toda essa situação, porque trata esses problemas de ordem emocional, porque ele ou ela deduziu que o problema dele é isso. Aí entra o problema da automedicação do brasileiro, que não vai para o médico, mas pede para o outro, porque quer aquela medicação. E o autor aqui, de maneira cirúrgica, ele diz assim, olha, se você tem algum problema que você tem consciência que não é de ordem de pecado, então não é pecado ir para o clínico, não é pecado ir para o psicólogo,
Não é pecado ir para o psiquiatra, porque são médicos, assim como a pessoa adoece do coração, tem um cardiologista, do pulmão tem um pneumologista, você tem o ortopedista, cada parte do corpo, cada membro do corpo tem um médico especializado, como tem também o médico da mente, que é o psicólogo e o psiquiatra, que atuam na saúde mental. Se o seu problema não é de ordem de pecado e por alguma razão você sente essa necessidade, então procure um clínico, conte para um clínico, o clínico deve lhe encaminhar ao psicólogo. Se o psicólogo perceber que a situação não é para a área dele, ele vai encaminhar ou para o neurologista ou vai encaminhar para um psiquiatra. Mas desde que o diagnóstico seja um diagnóstico dado por um médico e não o autodiagnóstico, né? E se o problema é pecado, não adianta procurar psicólogo, psiquiatra, neurologista, porque não vai resolver nada. O que vai resolver é confissão de pecado, arrependimento e abandono do pecado. Evangelista Alessandro, nosso tempo foi embora. E que orientações o senhor dá ao professor que vai abordar essa lição? Muito bem, pastor. Eu diria que seja prático. Utilize a Bíblia, use os textos que foram colocados. Na medida do possível, reprojete as imagens pelo celular, como já foi colocado, para evitar custos. E seja o mais bíblico possível, pastor, porque essa lição ela é muito tentadora. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai começar a entrar em caminhos e vai entrar em lações, e eu penso, eu acho que tem que ser bíblico, prático e objetivo, e certamente vai ser alcançado o objetivo dessa lição. Irmão Jonas? Professor da Escola Dominical, como livro auxiliar, ele vai utilizar, já que o livro-texto da escola é a Bíblia, a Palavra de Deus, mas ele pode utilizar a Declaração de Fé, que está excelente também, e a Teologia Sistemática do pastor Eurico Besquet. Bom, Givanildo. Começar a estudar a lição o quanto antes possível, né? Não deixar para preparar a lição no sábado, no domingo, na hora de ir para a escola, porque essa lição vai exigir mais leitura, mais pesquisa, uso de visuais. Então, quanto antes possível, o professor começar a preparar a lição que vai ensinar no domingo. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição introdutória tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção sobre este novo trimestre. Evangelista Alessandro. Pois não, pastor. Querido Deus, queremos louvar o Teu nome, Senhor, te agradecer por esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui crescendo na graça e no conhecimento. Pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas, sobre aqueles que nos acompanham neste momento, que este trimestre seja um trimestre abençoado, Senhor. Queremos Te pedir mais uma vez pela Rede Brasil de Comunicação, que tem sido esse veículo, Senhor, abençoador. Abençoa também nosso pastor presidente, sua família, toda a diretoria da igreja, a superintendência aqui da Rede Brasil, também a superintendência das escolas dominicais. Receba, Deus, nossa gratidão e continua conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje iniciamos a nova lição com o tema geral Corpo, Alma e Espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E estudamos a primeira lição com o título O Homem, Corpo, Alma e Espírito. Na próxima semana veremos a segunda lição com o título O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.